Se tudo parece que está desmoronando na sua vida, parece que tudo aquilo que você aplica o seu tempo não dá certo, e às vezes até que Deus esqueceu de você. Se isso está acontecendo contigo, eu só tenho uma coisa para te dizer: sorria, porque você talvez esteja exatamente na onde deveria estar. Parece louco a gente conseguir pensar dessa forma. Como que eu vou conseguir sorrir em meio à perda, em meio à dor, em meio às dificuldades da minha vida? Como que eu vou conseguir sorrir em meio a esses momentos difíceis? A maioria das pessoas, quando chega nessa fase, elas começam a reclamar, a desistir, a acusar a vida ou até mesmo a acusar a Deus. Mas quem entende exatamente o que essa fase significa sabe que é nesse lugar que as maiores transformações acontecem. Eu tenho certeza que todos nós, um dia, já passamos por períodos que são considerados difíceis. Períodos de dor, de luta, de confusão. Período que parece que tudo e todos estão contra nós e que quanto mais esforço a gente faz para sair daquele lugar, parece que mais a gente fica preso naquilo. Esses períodos, eles também são conhecidos como o deserto. E se você nunca passou por algo assim na sua vida, me perdoa por estar dizendo isso, mas certamente um dia você vai passar. Eu não estou aqui profetizando para que isso aconteça na sua vida. Eu simplesmente sei que isso vai acontecer porque é nesse exato momento, nessa fase difícil, nesse lugar específico que Deus te prepara para viver algo ainda maior. Existe na Bíblia ao menos 8 relatos que comprova que Deus usou do deserto como uma forma de preparação para algo maior. Se você for olhar ali em Mateus 4, do 1 ao 11, é a história que Jesus, o próprio Deus, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, passando fome, passando sede, passando necessidade e ainda sendo tentado pelo diabo, para só depois disso ele conseguir começar o seu ministério, o período mais importante da história da humanidade. E não só aconteceu isso com Jesus, aconteceu, por exemplo, também com Moisés, outro grande nome da Bíblia, que passou 40 anos no deserto de Midian, depois que ele fugiu do Egito. E lá foi onde ele aprendeu a ser humilde, foi onde aprendeu o silêncio, o serviço, a dependência de Deus. E foi nesse mesmo deserto que ele viu a sarça ardente e ele recebeu o chamado dele para poder voltar para o Egito e libertar o povo de Israel. O deserto, ele é exatamente esse período na nossa vida. É um período que ele não vem para nos destruir, ele não vem para acabar com a nossa vida. O deserto, ele não é o fim da sua história. Muito pelo contrário. O deserto, ele vem para tornar nós capazes de sustentar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Ele vem para poder moldar eu, moldar você, moldar o nosso caráter, moldar a nossa pessoa, para que quando Deus colocar aquilo que ele tem preparado na nossa mão, a gente consiga sustentar isso. O deserto é exatamente essa fase. O deserto não é o fim da sua vida. Coloca isso na sua cabeça. E isso que eu tô falando pra você, eu não tô falando da boca pra fora como uma pessoa que nunca viveu um deserto e tá só falando porque não sabe da sua dificuldade ou daquilo que você tá sentindo no seu coração. Eu mesmo acabei de passar por um deserto, inclusive a ideia desse vídeo veio justamente por isso. Há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, eu tava passando os momentos mais turbulentos da minha vida. Por medo de eu tomar uma decisão difícil no ano passado, eu acabei entrando em muitos e muitos projetos dizendo sim para coisas que eu não deveria estar dizendo sim, só para eu não tomar aquela decisão que eu tinha que tomar. Mas Deus me levou exatamente para o deserto, para esse lugar onde as coisas, a crise, a turbulência começou a acontecer, para que eu pudesse voltar os meus olhos para Ele e perceber que eu não estava no lugar que eu deveria estar. Para eu poder perceber que eu estava gastando tempo com coisa desnecessária, perdendo a minha vida com coisas que eu não deveria estar perdendo, para eu poder voltar para o lugar onde eu deveria estar. Ele permitiu que aquele momento difícil da minha vida, aquela turbulência, aquela fase que eu não tinha outra saída, que eu todos os dias praticamente ajoelhava no chão, orava para Deus, estava desesperado, estava até chorando porque eu queria sair daquela situação, eu não sabia que decisão que eu tinha que tomar, eu não sabia o que fazer. Deus me permitiu passar por aquela fase para que eu pudesse finalmente olhar e perceber aquilo que eu estava fazendo com a minha vida, aquilo que eu estava fazendo com o projeto que Deus tinha dado para mim, e eu pudesse voltar os meus olhos, o meu tempo, a minha energia, o meu foco para o lugar que eu tinha que estar focado. Quando eu tomei a decisão que eu tinha que tomar muito tempo atrás, eu estava com medo de tomar, tudo voltou para o lugar certo, voltou a caminhar. O deserto, ele veio, ele passou por um período, não foi fácil, mas hoje eu consigo olhar para esse período e ver tudo que eu cresci, que eu amadureci, que eu aprendi, que eu me transformei para que eu pudesse nessa nova fase voltar com os 2 pés na porta e voltar pronto para viver aquilo que Deus tinha preparado para mim. Deus permitiu isso, Deus permite desertos na nossa vida para voltar os nossos olhos para
para Ele, talvez para voltar a nossa dependência para Ele, ou talvez para apontar a gente para o lugar que Ele quer que a gente vá, que a gente foque o nosso tempo, que a gente gaste a nossa energia, ou às vezes para tirar a gente de lugares que a gente não deveria estar. Deus tem a sua maneira perfeita de nos fazer passar por momentos difíceis para chegar em lugares que a gente deveria chegar, que são infinitamente maiores, melhores do que tudo aquilo que a gente tinha planejado para nossa vida, porque a gente não tem os olhos nem a capacidade de almejar um lugar tão bom que Deus consegue almejar, porque os nossos olhos são humanos e a gente às vezes acha que a gente está indo para o lugar certo, que a gente não está. Então esse deserto, ele serve muitas vezes para isso, para voltar os nossos olhos ou tirar a gente de lugares, mas principalmente para nos colocar na onde a gente deveria estar e nos preparar para quando a gente chegar nesse lugar, a gente está pronto para receber tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. E por que Deus permite essas situações? Por que Ele tem que levar a gente para o deserto? Simplesmente porque quando tudo tá bom, a gente não muda. Quando tudo parece que tá bom, não é nem que tá bom, parece que está indo bem, a gente fica confortável. E aí tá o problema. Quando a gente vive essa vida confortável, é muito mais difícil a gente sair do lugar. Uma vez eu até escutei uma frase que a maior prisão do homem é um bom salário. E isso daqui é uma das maiores realidades da vida. Muitas e muitas e muitas vezes, por a gente estar ganhando um bom salário, a gente abandona muitas coisas para continuar naquele conforto que a gente tem naquele momento. A gente abandona o nosso propósito, a gente abandona aquilo que a gente tem para nossa vida, a gente abandona a nossa missão, o porquê a gente realmente está vivendo nessa exata geração. Simplesmente para a gente continuar vivendo confortavelmente, com aquela vida medíocre que a gente aceita viver, sendo que a gente poderia estar vivendo muito mais. Eu não estou falando vida medíocre de questão financeira ou de qualquer questão assim. Eu estou falando vida medíocre no sentido de que a gente pode muito mais. A gente às vezes tem um plano Deus às vezes tem um plano muito maior para nossa vida, que a gente acaba aceitando daquela vida medíocre naquele momento porque tá confortável, tá gostosinho ali. E aí a gente não muda. E aí Deus tem que levar a gente pro deserto, porque da forma fácil Ele não conseguiu fazer a gente sair, e aí Ele leva a gente da forma difícil pro lugar onde a gente tem que chegar para nos preparar para aquilo. Porque se for parar para pensar, querendo ou não, é na dor que a gente começa a refletir na nossa vida. É na dor que a gente realmente amadurece. É com a dor que a gente cresce. Eu até bati aqui. O deserto, ele tira da nossa vida tudo que é raso, tudo que é superficial e nos faz olhar para cima, olhar para aquilo que realmente é a verdadeira prioridade da nossa vida, olhar para aquilo que a gente deveria estar gastando o nosso tempo, a nossa energia. O deserto, ele faz a gente tirar toda a superficialidade da nossa vida e voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. O deserto, ele é uma grande escola. Ele é o lugar que a gente vai tomar as maiores e principais decisões da nossa vida. E se hoje você que está aí assistindo esse vídeo sente que você perdeu o controle da sua vida, que a sua vida tá um ciclo repetitivo de coisas difíceis, de dores, de momentos assim, talvez seja Deus te convidando para retomar esse lugar que Ele direcionou na sua vida. Talvez pode até ser Deus usando disso para poder te apontar para um novo lugar, um novo espaço, uma nova fase, um novo tempo que Ele tem preparado para você. Então respira fundo, aguenta firme, busca entender o porquê tudo isso está acontecendo, qual lição você vai aprender com isso, o que esse lugar difícil está tentando te levar, para que esse deserto ele não seja um tempo ali de reclamação ou coisas assim na sua vida, mas sim um tempo de reflexão, entendimento e aprendizado, para que a gente possa ir para o próximo nível. Porque quando Deus ele coloca a gente nessa situação, nesse deserto, Ele dá duas opções pra gente. A opção número 1, que é o que a maioria das pessoas infelizmente fazem, é reclamar, se vitimizar e continuar girando em círculo, continuar culpando os outros por aquela situação que ela está passando. Ou a opção número 2, que é a que eu recomendo você escolher, que é buscar crescer com essa situação, desenvolver paciência, desenvolver confiança, desenvolver obediência a Deus e entendimento de que aquele momento ele é passageiro, ele vai passar, mas que enquanto a gente estiver lá, a gente tem que buscar estar sempre nos tornando uma pessoa melhor. Eu sei que momentos assim é muito difícil na nossa vida. Eu mesmo já passei não só por um deserto, não só por esse deserto recente aqui, mas eu já passei por inúmeros momentos difíceis na minha vida. Quem convive comigo, inclusive, sabe. Se a cada 3 meses a minha vida não dá uma reviravolta, vira de ponta cabeça e acontece uma atrocidade na minha vida, parece que tem alguma coisa errada. Mas a cada 3 meses isso acontece e sempre é por um motivo maior. Uma coisa que eu aprendi em toda a minha jornada, acontecendo todas essas coisas, essas dificuldades, essas turbulências na minha
minha vida é que todo sofrimento, ele passa. Todo deserto, ele tem um fim na nossa vida. Ele não é eterno. Ele dura por um período e depois ele acaba. E a única diferença desses períodos na nossa vida é o que você vai conseguir carregar quando esse período acabar. Porque ele vai acabar, mas depois que ele acabar, você escolhe o que você vai carregar. Se são cicatrizes e dores e amargura daquele momento que você passou, ou se são marcas que você realmente se transformou naquele momento e aprendeu aquilo que você tinha que aprender. Deus nunca prometeu pra gente uma vida tranquila aqui na Terra. Ele nunca falou que a vida que a gente tiver, enquanto estiver nesse plano terreno, ela vai ser tranquila. Muito pelo contrário. Ele mesmo disse que na vida a gente vai ter aflição. Mas o mesmo Deus que nos alertou sobre as aflições que a gente vai ter na nossa vida, ele também acalma a gente e fala pra gente ter bom ânimo, porque mesmo em meio a tantas aflições, ele venceu o mundo, ele venceu tudo aquilo por nós. Apesar de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo maravilhoso, inclusive quando a gente está nesse momento de deserto, nessa dificuldade do deserto. Mesmo que você hoje olha pro seu momento, olha para essa fase da sua vida e você não consiga entender o porquê isso está acontecendo, você não entende por que de novo eu estou passando por isso, o que eu tenho que fazer para sair daqui, mesmo que isso aconteça, mesmo que você se questione, Deus, ele continua sendo bom. Se você hoje está passando por essa situação, aproveita esse momento para se conectar com aquilo que realmente importa na sua vida. Aproveita esse momento que você está passando para buscar mais sabedoria, mais conhecimento, buscar ter mais esperança, mais fé, aprender com essa fase difícil. Toda reclamação que você tiver na sua vida hoje, você troca ela por esperança. Se você conseguir trocar toda reclamação por esperança, toda amargura por aprendizados, tudo vai fluir mais fácil para você. Eu sempre falo que na vida não existe coisas ruins. Existe ou uma vitória ou um aprendizado. Ou seja, tudo coopera para o nosso bem. Tudo acontece para o nosso bem. Se não é para uma vitória que a gente está comemorando agora, talvez seja para um aprendizado que a gente vai comemorar lá na frente. Então, se eu pudesse falar uma coisa com esse vídeo que você está aqui assistindo agora é: tenha fé que esse deserto vai acabar. Esse deserto é temporário. E lá na frente, eu tenho certeza que você vai olhar para esse momento agora que você está passando e você vai agradecer ou até fazer piada de tudo isso que você passou. Porque eu, pelo menos, de todas as fases difíceis da minha vida, de todas as coisas, turbulências, momentos ruins que aconteceram na minha vida, hoje eu olho para esses momentos e eu dou risada e eu falo: meu Deus, como isso foi bom para mim naquela época e como hoje eu posso estar vivendo essas coisas que eu tô vivendo justamente porque eu passei por aqueles momentos que eu passei. Hoje tudo isso que tá parecendo ser um fim na sua vida, parecendo ser a gota d'água, o ponto final da sua história, na verdade, amanhã eu tenho certeza que vai ser o início de uma nova fase. Talvez você tenha clicado nesse vídeo de hoje triste, ansioso, talvez até sem força, sem esperança, sem saber o que fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração: não desista. Não desista da sua vida, não desista dessa fase, não desista das coisas que você está fazendo agora. Esse momento não é o seu fim. Quando você estiver nesse deserto, sorria, porque é com o fogo e com esses momentos difíceis que Deus consegue forjar tudo aquilo que a gente passa e tudo aquilo que a gente tem que fazer para nos tornar quem Ele nos chamou para ser. Como sempre, talvez você tenha clicado nesse vídeo aqui, passando por tudo isso aí, e talvez era só para buscar um entretenimento, e você acabou saindo desse vídeo aqui com mais reflexão e mais porrada da vida do que você esperava sair. Mas é exatamente esse aqui o objetivo desse canal. O objetivo que eu criei esse canal é para conseguir abrir os teus olhos e te levar a viver a vida que você foi chamado para viver. E se de alguma forma, de algum jeito, esse vídeo, ele tocou a sua vida, ele tocou a sua forma de perceber esse momento difícil que você está passando, eu vou pedir para você fazer uma coisa: comenta aqui embaixo como ele te tocou, para eu entender que esse vídeo ele realmente agregou na sua vida e de alguma forma transformou o seu olhar sobre essa situação inteira. Antes de finalizar esse vídeo aqui, se inscreve no canal novo que eu tô começando agora, e seria muito bom se você se inscrevesse aqui para não perder os próximos vídeos e conseguir tomar mais porrada da vida junto comigo aqui, eu te ensinando nos próximos vídeos também a sair dessas situações ou a entender essas situações. Então se inscreve no canal, deixa um like e eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Foi.